Olá, sexto ano! Como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje estamos aqui para mais uma aula do nosso Laboratório de Ciências. Para isso, eu peço que vocês peguem o livro 2 de Ciências do SAS e abram aqui na página 59 que a gente vai fazer esse investigue. Experimento com os ossos de galinha. Isso mesmo, você pode achar um pouquinho nojento, mas a gente aprendeu sobre os ossos e o esqueleto e a gente hoje vai aprender um pouquinho melhor sobre a composição dos ossos. A gente viu que eles são estruturas bem rígidas, mas eles são tecidos vivos, são órgãos que lá dentro tem até vasos sanguíneos que passam, que tem células especiais e que tem uma matriz extracelular, ou seja, a substância que fica do lado de fora da célula, e que essa matriz extracelular é rica em sais minerais, principalmente o cálcio, que é responsável por dar rigidez a esses ossos, mas que também tem uma outra substância que chama colágeno, e que essa substância ela é resistente e flexível. E é por isso que não é qualquer batidinha que a gente dá nos nossos ossos que os nossos ossos se quebram, né? Por causa dessa flexibilidade. E será que os nossos ossos iam ficar diferentes se eu tivesse só colágeno ou se eu tivesse só cálcio? É isso que a gente vai observar no dia de hoje. E daí a gente vai observar num osso de galinha, que é muito parecido na sua constituição com os ossos humanos. Então, para isso, o que você vai precisar? De 2 pares de luvas descartáveis, porque é um pouquinho nojento, né? A gente pegar no osso da galinha. Se você não tiver pares de luvas descartáveis, seja dessas luvas cirúrgicas ou luvas de alimento, você pode usar saquinhos de supermercado ou saquinhos de alimento. Daí, preste atenção para ver se ele não está curado, né? Daí você precisa também de 2 ossos de galinha limpo. Pode ser de coxinha da asa, de sobrecoxa, tem que ser cru, tá bom? Então veja aí se você vai poder fazer esse experimento na sua casa e se você puder, veja com a sua família se vocês vão consumir coxa de frango, sobrecoxa de frango, coxinha da asa e daí peça então para quem for preparar o alimento para retirar a carne e te entregar só o osso, tá bom? O mais limpinho que conseguir, mas tem que ser o osso cru, não pode estar cozido ainda. A gente vai precisar de 2, tá bom? E a gente precisa de 2 frascos com tampa que caibam os ossos, pode ser qualquer frasco que você tem em casa que caibam os ossos. Você vai ver um aqui que você vai ter uma ideia de como é. E etiquetas para identificação desses frascos e de vinagre também. Como que a gente vai fazer? Primeiro, vamos colocar as luvas aqui. Deixa eu colocar as minhas. Eu tenho essas luvas aqui, ó, de preparar alimentos, gente. É a que eu tenho aqui na minha casa. Então, vai ser as que eu vou usar, tá bom? Hoje, como é a primeira parte do experimento, a gente precisa observar, ó, meu ossinho do frango aqui, ó, já tá o mais limpinho que eu consegui. Ainda tem um pouquinho dos nervos, que é difícil, né, os tendões de retirar. A gente precisa observar como que é esse osso, se esse osso é rígido, ó, tô tentando quebrar. Gente, é muito difícil, olha aqui, é muito rígido, muito duro, não quebra por nada. Por nada, não sei se vocês já tiveram experiência com osso cru de galinha. Gente, é muito difícil. Nossa, não quebra, gente. Eu tô fazendo super força e não quebra mesmo. É muito duro. Ó, o osso tá cru, tá bom? Esse osso não foi cozido, ok? Então, se você puder fazer na sua casa, observe o osso cru. E observe como ele é duro, como é a rigidez desse osso, tá bom? Agora eu vou pôr aqui o osso no pratinho. Daí eu peguei o frasco, já identifiquei aqui, escrevi vinagre e a data de hoje. E coloquei o outro ossinho de galinha aqui dentro. Olha aqui o outro ossinho de galinha aqui dentro.
E já preenchi com vinagre, para eu não fazer caca aqui em cima do computador. Gente, usei um vinagre comum, olha esse aqui, ó. Vinagre de álcool, vinagre comum que a gente encontra no supermercado, tá bom? Então, usei, preenchi aqui e agora esse frasco vai ficar guardado, protegido da luz por 48 horas em repouso, ou seja, 2 dias. E o que eu vou fazer com esse osso aqui? Eu vou cozinhar esse osso. Vou colocar dentro de uma panela com água e vou cozinhar bastante. No seu caso, se você está fazendo experimento aí na sua casa, você vai precisar da ajuda de um adulto para fazer isso, tá bom? E daí você vai pedir para o adulto, que essa parte tem que ser feita com a supervisão de um adulto, tá? Peça para o adulto, então, para cozinhar bastante esse osso e te entregar só quando resfriar. Se você não tiver um adulto que possa te auxiliar nessa parte, faça apenas a parte do vinagre. Gente, vou lá cozinhar o meu osso e depois de cozido, eu vou tirar ele da panela, colocar em um frasquinho como esse, escrever aqui que o osso foi cozido e deixar junto com esse aqui pelos 2 dias. Daqui 2 dias eu volto e a gente continua o experimento. Deixa eu tirar a luva para desligar o computador. Tchau, tchau, gente. Até daqui 2 dias. Olá, sexto ano, como vocês estão? Estou aqui para dar a continuação do nosso experimento sobre os ossos de galinha. Então, para isso, pega o seu livro 2, abra aqui, ó, na página 59, lembra? Estamos fazendo nosso experimento com os ossos de galinha. Lembra? Coloquei aqui um osso de galinha no vinagre, tinha que esperar 48 horas aqui. Mas confesso para vocês que 48 horas não foi suficiente para observar o resultado. Tive que deixar esse osso aqui, ó, de molho no vinagre por 1 semana. Então foram 7 dias até que tivesse o resultado esperado. E o outro osso de galinha foi fervido na panela, né, com água. Deixei ferver aí cerca de 2 horas, tá bom? Se você tiver essa panela de pressão, você pode pôr na panela de pressão. Então agora, a gente tinha olhado, né, o osso antes para ver a sua aparência e consistência do osso cru. E agora a gente vai pôr as luvas ou o saquinho, se você tiver aí, para ver como que ficou. Na página 60, a gente teve que anotar aqui na nossa tabela como que era a aparência inicial do osso. Lembra que esse era um osso resistente, muito rígido, né? Dava pra gente ver que estava vermelhinho, de vasos sanguíneos. E agora a gente vai ver a aparência final, tá bom? Vamos começar com o osso que foi exposto ao calor. Veja aqui, ó, como ficou esse osso. Ficou um osso, né, esbranquiçado, olha só. Ó, como que ficou. Meio poroso, dá pra ver aqui, ó. E o calor, gente, quando a gente expõe ele ao calor ou à água fervente, o que acontece? Veja na pergunta número 2. Ele destrói a estrutura das proteínas, ou seja, o colágeno, mas não reage com o cálcio. Então, quando a gente vai testar a resistência, ele é um osso rígido, olha só, ainda tá duro, é rígido. Mas a gente pode ver aqui nas pontinhas, olha como tá esfarelando esse osso. Ele fica esfarelando aqui, ó. Se você ver aqui, ó, no meu potinho que eu pus o osso, olha quanto farelinho de osso tem aqui dentro. E eu fiz muita força, gente, para tentar quebrar esse osso. Muita força. É difícil porque ele tá bem rígido. Mas depois de fazer bastante força, sabe, apoiei aqui na mesa para conseguir quebrar esse osso. Eu consegui, com muita força, muita força, muita força. Quebrei o osso. Olha só os pedacinhos do osso. E ele ficou esfarelando, mas teve que fazer muita força para conseguir quebrar o osso. Até tive que pôr num potinho de tanto farelinho, olha, que soltou esse osso.
Então, ele ficou uma estrutura rígida, continua rígido, né? Por causa do cálcio, a gente sabe que o cálcio é um sal mineral que é rígido. Mas olha como que ele está esfarelando. Ele perdeu toda a flexibilidade do osso, porque quem dá a flexibilidade do osso que a gente viu é o colágeno. E o colágeno, então, ele é uma proteína e o calor, ele destrói as proteínas. E agora, gente, como será que o osso que ficou de molho no vinagre todos esses dias, uma semana de molho no vinagre, ficou? Olha aqui. Vamos observar, vou pôr aqui em cima do potinho, tomando cuidado para não molhar tudo, né, gente? Vamos tirar esse osso daqui, por isso que eu tô com as luvas, né? Porque esse aqui é mais nojento. O vinagre, ele é composto de ácido acético. E o ácido acético reage com o cálcio do osso. A gente falou que o cálcio do osso é o material que dá a estrutura rígida do osso. Então, se ele reage e destrói o cálcio, o que a gente espera? Que esse osso perca a sua rigidez. E daí nesse osso é para ficar só o colágeno, e o colágeno deixa esse osso flexível. Esse osso não está mais rígido. Veja o que acontece com esse osso. Gente, olha só, ele dobra. Gente, imagina se não tivesse cálcio no nosso osso, você ia ficar de pé e com o seu peso, o seu osso ia dobrar. Olha só, o osso mole, 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 ó, super mole. Gente, esse é o osso da galinha, aquele osso que a gente viu aquele dia. Olha aqui, a gente vira para um lado, vira para o outro. Então, ele ficou mole, flexível, ó. A gente pode virar ele, ó, para um lado, para o outro, super flexível. Porque o cálcio que tinha aqui nesse osso, ele reagiu com ácido acético e desmanchou o cálcio. Então, basicamente, nesse osso aqui, a gente tem a composição só do colágeno. E o colágeno, a gente sabe que é uma proteína flexível. Então, nesse osso que foi exposto ao fogo, o colágeno foi embora. Ficou aqui só o cálcio. Então, ele tá rígido, mas ele tá quebradiço. Então, bate, quebra. Tá esfarelando. Nesse osso aqui, que foi pro vinagre, o cálcio é que foi embora. Ficou só o colágeno, então por isso que ele tá mole, assim, ó, flexível. Então, por isso que o nosso osso tem que ser feito tanto de cálcio quanto de colágeno, para que ele fique daquela maneira que a gente viu antes de começar o nosso experimento. Pessoal, terminem então de preencher a tabela da página 60, respondam então a pergunta 1 e 2, não esqueçam de fazer o relatório de vocês. Espero que vocês tenham gostado do experimento. Até mais, tchau, tchau!